Olá, meu nome é Zaquice Meredith, né? Eu sou socióloga, tenho a formação de sociologia pela USP, tenho a formação de medicina integrativa nos Estados Unidos, 4 anos, que se refere ao trabalho de campo, né? Campo, cura, com as mãos, etc. E constelação familiar desde a primeira geração no Brasil, que foi em 2003. Em Brasília, eu fiz 3 anos com Lawrence, com Ursula Ingela, Bert Zert, fiz supervisão com o Dr. Mars na Inglaterra, e também tive um contato com Rupert Sheldrake sobre percepção sistêmica, percepção sensorial, né? Fiz bastante teste para ele. Na época, quando nós nos formamos, éramos uma dúzia de pessoas bastante entusiasmadas em relação à constelação familiar, que pouca gente sabia o que era, e eu, então, dei palestra nas prefeituras de Brasília, nas televisões, na Assembleia Legislativa de Fortaleza, em 2007, no Banco Central de Brasília, morei 9 anos em Brasília, a primeira constelação da Unipaz fui eu que fiz, depois dei workshops em Lima, Peru, Uruguai, Flórida, México, e palestras em inglês, né, na Associação Internacional de Consteladores, e também na Australásia, que é um outro congresso onde inclui Austrália, Ásia, etc. Tenho 4 livros publicados na Amazon, e é isso. Eu também fiz um trabalho muito voluntário, fui sócia fundadora da Associação Brasileira de Consteladores e trabalhei 4, 5 anos gratuitamente para essa associação, depois eu me desliguei. Então, o ser humano, nós vamos falar sobre as diferentes consciências, né? O que é isso, consciência? O que eu estou falando? Eu não estou me referindo à consciência religiosa, não estou me referindo à consciência do bem e do mal. Estou me referindo nem à consciência de certo e errado. Estou me referindo à consciência do estado de ser que nós temos dentro de nós. O ser humano, então, ele carrega dentro dele várias consciências, mas sempre tem uma consciência que atua mais. Essas consciências, elas se formam desde que somos pequenos e caem no inconsciente, mas elas ficam atuando no seu consciente. Graças a Deus, nós temos liberdade de escolha. Mas, então, a consciência que eu falo é o estado de ser. O que é consciência? É a única realidade que nós temos, a única. Nada tem vida, nada acontece se você não tiver consciência. Sem tomar consciência de alguma coisa, é um barco à deriva. Então, nós podemos dizer que a consciência é a porta pela qual as manifestações da vida vão para a forma. Eu vou repetir. A consciência é a porta pela qual a manifestação da vida vão para a forma. Todos os nossos decretos, por exemplo, nossos desejos, decretos e afirmações são feitas na consciência. Então, primeiro o homem decreta aquilo que ele deseja numa consciência. Em que consciência, a pergunta é, você está? Que consciência você vive? Consciência da pobreza, consciência da riqueza, consciência da saúde, consciência da doença? Quando a gente fala assim, essa frase, ele subiu aos céus, o que a gente quer dizer? A gente quer dizer que ele elevou a sua vibração. E a expressão, a sua expressão, quer dizer, quem você é, o que está acontecendo na sua vida, é somente quando você está ciente daquilo que você pode expressar. Então, se você, por exemplo, tem a consciência da doença, mas você quer a consciência da saúde, para você poder mudar para a consciência da saúde, isto é, sentir-se saudável, fazer um acordo de que a sua expressão agora é saudável, você precisa ficar ciente
do que você está sentindo e o que você fala, sente, pensa, né? Para você poder mudar. Esse passo número 1. Passo número 2, você precisa ter uma consciência, isto é, saber o que a consciência da saúde significa. Porque senão você não passa para essa consciência. A consciência da doença, então, digamos assim, significa uma resignação, uma decepção, uma derrota, e todas as nossas crenças, medos e limitações atuais nos prende à nossa consciência atual. Então, se a sua consciência atual é a consciência da doença, com certeza você tem crenças, medos e limitações aí, que você precisa conhecer para poder se livrar disso, né? Então, vamos supor que você queira a liderança de um trabalho, de um departamento, mas a sua consciência é uma consciência de obediência, de submissão, de timidez. Então, vai ser difícil você passar para a consciência da liderança se você não entender o que a consciência da liderança significa, né? Para você poder sair dessa consciência. Não estou dizendo que tem alguma coisa de errado em servir, em ser funcionário, nada disso. Mas eu estou dizendo que se você quiser passar para um outro patamar, você primeiro precisa ficar consciente, ciente do que você está sentindo, do seu sentimento, das suas sensações, dessa consciência atual, e depois saber como é ser um líder. Um líder pensa diferente, tem sentimentos diferentes, tem sensações diferentes. Só quando você conhecer aqui, você pode, então, se elevar e sentir essa sensação, essa vibração. A gente diz algo que parece retórico, a consciência se torna ciente da coisa desejada. Então, para você poder ter aquilo que você deseja, você precisa ser. Ser. Eu sou. Quando essa expansão for alcançada da forma, a nova concepção, então, se manifesta. Eu escrevi um livro chamado Ame a Vida, que a prosperidade vem. É mais ou menos isso. Eu falo do sentir, do ser, né? Então, qual é a realidade nossa? Não existe realidade nossa a não ser aquilo que você expressa na sua consciência. Eu não vejo as coisas como reais porque a única realidade é a consciência que está por trás disso. Quem é você? O que você expressa? Que consciência você expressa? Para você poder mudar para outra vibração. Temos a consciência individual, né? Temos a consciência coletiva, a diferença, a consciência individual é alguém que só pensa em si próprio, não se incomodando com as regras, nem as leis, nem com os outros. É alguém que estaciona, por exemplo, o carro num lugar proibido porque ele precisa estacionar e porque ele quer estacionar, porque ele está com pressa, não lhe importa se ele está incomodando os outros. Essa é uma consciência individual, pessoal. A consciência da criança, por exemplo, é uma consciência individual, pessoal. Outro dia eu encontrei uma criancinha muito bonitinha, de 10 anos, no elevador, e estava com um vestidinho bonitinho. Eu perguntei para ela, você me empresta esse vestido? E ela disse, não, o vestido é meu, meu. E ela disse enfaticamente, me lembrou da consciência individual, isto é meu, a propriedade é minha, é algo infantil. Claro que a gente precisa desta consciência para crescer, para se tornar um adulto. Porém, depois nós aprendemos que nós vivemos em um planeta, num mundo, com a natureza, e que se a gente não cuidar deste planeta, nós não teremos um lugar para viver, para morar saudavelmente. Então, depende não só de mim, mas depende do outro também, o que o outro está fazendo. A consciência coletiva. Eu, quando faço as coisas, preciso pensar no outro e no bem-estar. Geralmente, a consciência coletiva, ela é muito em civilizações primitivas, né?
porque as civilizações primitivas são grupais, elas se incomodam com o todo, com a sociedade inteira, então o bem de todos é mais importante do que o bem de cada pessoa. Conhecemos também a consciência familiar de Bert Hellinger, né? Consciência familiar de Bert Hellinger, que significa uma alma só, né? Para todos os membros daquela família, uma memória só, chama-se consciência familiar. Temos, então, a consciência espiritual da riqueza, da pobreza, da doença, da saúde, da grandeza, da paz, consciência da paz, né? E consciência da amorosidade e também da agressividade. Cada consciência, ela tem os seus elementos que fazem parte dela. Então, como eu disse, a consciência pessoal, individual, pensa somente nele, né? Tem uma visão limitada, faz um julgamento também, né? Eu sou boa, ele é ruim, aquele é ruim, eu sou boa. Então, fica nessa luta, eu contra o mundo contra eu. Quando, na verdade, é importante que se tenha, hoje em dia, uma consciência coletiva, né? Que se pense no planeta, na natureza, no ar, e nós estamos cada vez mais começando a perceber que aquilo que fazemos vai atuar no outro e aquilo que o outro faz vai atuar em nós, né? Então, quando a prefeitura, por exemplo, planta árvores e jardins em espaços vazios, ela está com uma consciência coletiva, pensando no bem-estar de todos, que ótimo. Mas quando ela permite que incorporadoras construam prédios e mais prédios e mais prédios, onde não cabe mais nenhum prédio, e ela ganha com isso, com certeza, ela está numa consciência individual, onde ela só pensa nela, né? Então, a pergunta é, que consciência você está? Individual ou coletiva? Qual é a sua consciência? Então, isso é algo para você pensar, né? Refletir na sua vida. Muito bem. Consciência espiritual. Consciência espiritual é a mais difícil de se entender porque tudo está conectado por uma força maior, está acima de nós. Não há bem, não há mal, não há certo, não há errado, mas é uma conexão que temos com o todo, né? E independe da religião. Você pode expressar qualquer religião que você tiver, qualquer uma, né? Mas a consciência espiritual é algo que depende de você, somente de você alcançar. É um trabalho seu particular seu, né? E é a atuação do todo. A natureza, por exemplo, é uma das maneiras de você entender a consciência espiritual, porque a natureza contém a consciência espiritual pela perfeição e beleza dela. E a consciência espiritual contém a natureza, contém os animais, né? Então, o que seria? Como alcançar essa consciência espiritual? Você precisa transcender, meditar, conhecer-se. Por que conhecer-se? Conhecer-se porque, se somos feitos à imagem de Deus, nós, então, à medida que nos conhecemos, vamos ficar melhor, né? Melhores. Então, ter ideia do todo. Existe um todo, existe um universo que funciona maravilhosamente bem. Já os físicos clássicos e quânticos estão sempre falando deste universo. O movimento é por si mesmo. Todos somos um, só que a busca dessa constelação, desta consciência espiritual, é uma busca individual, quer dizer, uma busca sua, né? Não adianta você procurar um guru pode ajudar a despertar algo em você, mas é você que tem que fazer essa busca. Muito bem. Então, na consciência da saúde,
nós esperamos e acreditamos e temos fé que estamos bem, que estamos com saúde e que assim é. Na consciência da doença, nós nos sentimos derrotados. Na consciência da pobreza, nós temos como se algo fosse separado de nós, né? E eu não consigo alcançar aquilo, enquanto que a riqueza está em nós, é uma ideia, é uma sensação, é um sentimento, é uma fé. 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 Quando se fala, olha, os passarinhos, eles não têm onde comer, o que comer, mas eles não se preocupam e estão sempre se alimentando. É mais ou menos isso, mais ou menos isso. Não significa uma irresponsabilidade, muito pelo contrário, muito pelo contrário. Consciência da ignorância, consciência da sabedoria, espero que todos tenhamos, da pequenez, da grandeza, da tristeza. Quantas vezes a gente quer que a vida da gente mude, mas nós temos aquela consciência da tristeza que está ali, batendo, e a gente não sabe o que é ser alegre, né? Então, se tivermos alguém, um amigo, alguém que seja alegre, para você poder aprender a consciência da alegria, certo? Então, basicamente, temos várias consciências, essas consciências continuam atuando, isso significa que também podemos mudar para a consciência melhor, né? Da consciência da fé, da riqueza, da consciência espiritual, da alegria, etc., desde que conheçamos como é que atua aquela consciência. Então, alguém que você já ouviu falar de várias pessoas, algumas pessoas que ganham na loteria, que vieram de uma situação econômica muito pobre e que não conseguem manter essa riqueza toda que entrou na vida deles. Por quê? Porque não sabem o que é, não sabem como é, não sabem como administrar isso, tem medo disso. Mas se você se acostumar com a riqueza aos poucos, como é que a gente se acostuma com a riqueza aos poucos? Primeiro, apreciando a natureza, que é bela, não custa nada, é linda, é maravilhosa, tem cores, tem brilho, apreciando a natureza, apreciando o sol. O sol é amarelo, é ouro. O sol é a maior riqueza que nós temos em nossas vidas. Quando você começa a ter essa sensação de bem-estar, de que aquilo é seu, você pertence ao mundo, o mundo pertence a você, você pertence ao universo, o universo pertence a você, você é a imagem de Deus, você é da natureza, a terra te dá tudo que você precisa. Então, você tem isso dentro de você, de alguma forma, isso vai se manifestar na matéria. Mas não é assim, vai chegar um cheque para você, pode até chegar, mas é aos poucos, é você mudar, você acreditar, você ter fé, você não se deixar abalar. É um exercício incrível de fé, é um exercício incrível de fé. Meu nome é Zaki Meredith, eu já falei, sou socióloga, psicoterapeuta, consteladora familiar da primeiríssima geração, do treinamento, do curso. Meu site é www.zakisemeredith, meu e-mail zaki@zaki.com ou zakimeredith@gmail.com e meu celular, meu WhatsApp, 11 979 97 8808. Estou à sua disposição, espero que eu tenha te ajudado um tantinho assim, vou ficar muito feliz.